Bom, agora a gente vai falar sobre especificações para mobiliários outdoor, um tema essencial para quem projeta com atenção e durabilidade, estética e contexto. Representando a Sacaro Florianópolis e a nossa parceira nacional Sacaro, convido Andressa Michelon, formada em Relações Públicas com pós-graduação em Marketing e MBA em Gestão Empresarial. Há 4 anos, à frente da operação em Floripa, Andressa vai compartilhar insights valiosos sobre os melhores materiais para especificação tanto no litoral quanto na serra. Olha, gente, material outdoor parece simples, parece fácil, mas tem um monte de regrinha, um monte de dica bacana que vai fazer com que você escolha melhor e que os móveis que você escolha tenham maior durabilidade. É isso mesmo, Andressa? Um beijo! Então, hoje eu vim falar sobre um tema que parece simples, mas que na verdade é responsável pelos maiores problemas que se tem em especificação de mobiliário para outdoor, que é a questão da durabilidade e do uso correto dos materiais. A gente sabe que toda vez que um profissional pensa num espaço num projeto de parte exterior, ele está pensando na atmosfera, na ambiência, na estética, na combinação de materiais, de cores, de acabamentos. Mas existe um fator que é extremamente importante, que é o desempenho de cada um desses materiais. Como, por que eles estão sendo usados, quais os melhores, por que um é melhor, um é diferente do outro, né? E o que realmente faz a diferença, né? Então, como detectar a qualidade desses materiais e fazer a melhor escolha para o seu cliente. Porque as pessoas gostam de coisas que não dão manutenção, que duram, né? Que vão fazer uma entrega melhor ao longo do tempo. O mobiliário outdoor, como diz aqui no slide, projetar para o tempo, né, materiais e tecnologias para o mobiliário outdoor, ele realmente tem que sobreviver ao tempo. O mobiliário outdoor de qualidade precisa ter isso. Então, a gente tem uma pergunta bem provocativa aqui, né? Quem aqui já especificou um móvel para área externa que depois apresentou algum problema? Que o cliente voltou e fez uma reclamação, ou que você foi fazer uma visita um tempo depois e a pessoa deu esse feedback. Então, por quê? Por que isso acaba acontecendo, né? Então, a gente acaba muitas vezes vendo que o mobiliário sofre com desbotamento, com mofo, com oxidação, né? E por que isso acontece? As principais causas são a radiação UV, né, incidência de sol direto em cima dos móveis, a salinidade, ambientes próximos de praia, umidade, a variação térmica, né, noites muito frias, dias muito quentes e a escolha errada dos materiais, né? A especificação errada, ela pode causar todos esses problemas, além de as fibras arrebentando, né, a madeira estragando, rachando. Então, uma série de coisas que podem ser evitadas. Vamos lá. O outdoor não é só estética. O outdoor é engenharia aplicada ao design. E é isso que a gente vai ver aqui e entender em cada uma das etapas. Não é só design, realmente precisa ter uma engenharia de materiais e utilizar as coisas corretas, né? Porque o sol, a umidade, a variação de temperatura, o sal do mar, eles realmente causam um desgaste muito maior. A durabilidade de um projeto, ela começa na especificação. Então, ela começa quando você vai lá e faz as escolhas certas, coloca o material certo no lugar certo. No Brasil, a gente tem uma questão, nós somos um país muito grande, com variados climas, e projetar, né, para o nosso clima aqui é um grande desafio. Só em Santa Catarina a gente tem litoral e a gente tem o oeste, né, que já tem um clima, uma variação climática completamente diferente. Ainda pensando em regionais do NCD, a gente tem Mato Grosso do Sul, que já tem um clima completamente diferente. E assim vai pelo Brasil, né, norte, nordeste e tantas outras áreas. O que acontece com isso, né? A gente tem a diferença do litoral de ter mais salinidade, de ter mais vento, o sol mais intenso, e na serra o frio, a condensação, né, que é aquela serração, e a variação térmica também. No outdoor brasileiro, a gente pode fazer essa comparação, esse quadro que ficou bem legal, que ele mostra, né? Então, no litoral, eu vou ter mais salinidade, na serra, menos. No litoral, eu vou ter bastante umidade, na serra também. Muito sol no litoral, na serra já um pouco é médio, a variação do litoral, a variação térmica é média, na serra é muito alta, e a condensação no litoral é média, na serra é muito alta. Então, olha só, o mesmo móvel que vai para diferentes lugares e ele tem todos esses desafios para enfrentar e durar ao longo dos anos, né?
Então, com base em tudo isso, a gente pode dizer que o mesmo móvel pode durar 20 anos ou pode durar 2 anos. Né? Como é que a gente descobre isso? Né? Todo mobiliário outdoor, ele vai ter 3 camadas. Então, ele tem a estrutura dele, que é teoricamente, vamos dizer assim, como se fosse o esqueleto, né? Se a gente pensar no corpo humano, essa é a estrutura, né? É o que está por dentro, que muitas vezes fica aparente também, mas é o que dá corpo para o móvel. A gente tem a superfície, que são as áreas de mais contato, e os têxteis e conforto, que são os tecidos, as almofadas, né? Esses outros acessórios. Se uma dessas camadas falhar, o móvel todo falha. Né, porque elas precisam estar sempre bem alinhadas e de acordo com o que a gente precisa para cada uma delas. Vamos falar um pouco de estruturação. Então, alguns dos materiais mais utilizados: o alumínio, a madeira, o aço inox e o TS, que é o laminado de alta pressão. Como é que eu escolho um ou outro? Bom, eu posso escolher pela estética, mas eu também posso escolher por estabilidade, por resistência à corrosão, por durabilidade. Né? Se eu vou colocar móvel num rooftop, onde eu sei que eu vou ter uma incidência grande de vento, não posso colocar um móvel de alumínio muito leve, porque ele vai voar, porque a gente vai ter problema. Dependendo de cada lugar, eu vou usar um material que se adequa melhor. Mas vamos tratar de cada um deles agora aqui independente. Quando a gente fala de... eu quero falar antes da estrutura do metal, porque eu trouxe aqui para mostrar até para vocês, tá? O que eu acho muito legal quando vocês vão especificar móveis numa loja, tá? Eu sempre digo que é muito legal olhar os detalhes. Como é que é essa pintura? A pintura envolve todas as partes? Como é que são as soldas? Como é que está a pintura nesse local de encontro da solda? Porque isso faz muita diferença, né? Como esse acabamento, é isso que vai dar a durabilidade se eu tiver numa área de muita salinidade, por exemplo. Como é que é na parte dos cortes, onde a peça foi cortada? Esse acabamento é bom ou ela tá crua, né? Ela tá direto no material. Então, olhar esses detalhes faz muita diferença. Tá, mas como é que eu olho, Andresa? Como é que eu faço como, né? Para olhar por dentro. Bom, se for uma cadeira, vira ela. A gente já consegue ter uma excelente ideia de como é que é o móvel virando ele. Se for uma mesa também é fácil, dá para olhar por baixo. Os estofados maiores que é um pouco mais difícil. Mas esse olhar aos detalhes faz toda a diferença. Essa peça aqui, por exemplo, é um kit união. É uma peça usada no mobiliário outdoor para juntar alguns módulos aonde eles podem ter o encosto, o braço ou não. E elas são usadas para prender essas duas partes. Extremamente fáceis de manipular, ou seja, isso é muito legal também, a versatilidade, né? O cliente poder ele também mudar quando ele precisar, quando ele tiver uma festa, quando ele quiser levar o móvel de dentro para fora, de fora para dentro. E todos os componentes extremamente duráveis, né? Utilizando inox, utilizando pintura epóxi, né? O material adequado, com a solda, com o acabamento, com a resistência adequada, né? Até a parte dos furos, ela tem o revestimento certo. Então, são esses detalhes que fazem a diferença quando a gente fala de estrutura metálica. Quando a gente falar de madeira, tá? O que faz a madeira durar? As madeiras no mobiliário outdoor, elas podem ter várias tonalidades, mas o que faz ela durar é o fato dela ter alta densidade, ela não ser uma madeira porosa, né, uma madeira que vai... a baixa densidade faz com que entre água nela, né? A alta densidade não. Estabilidade dimensional, ou seja, são madeiras que não vão empenar, que não vão trabalhar, que não vão envergar. Resistência a fungos, né? Ela não pode mofar. E resistência a insetos, né? A gente não vai querer ter cupim no mobiliário outdoor. E tudo isso pode acontecer com a madeira errada. Uma das coisas que eu acho muito legal de algumas marcas como a Sakaro, é que toda madeira que é utilizada, além de ser madeira certificada, ela não é utilizada logo que ela chega. Ela é descarregada, ela fica um tempo esperando, porque ela tem que estabilizar. A madeira, ela é um organismo vivo, né? Não deixa de ser, foi tirada da natureza, não é mais uma árvore, mas ela ainda está trabalhando. Então, se ela não passar por esse período de secagem e de estabilização, a chance do móvel ter algum problema é muito grande. E isso faz toda a diferença.
Vocês imaginem que é como um vinho, né? O que faz um vinho ser bom? É o tempo de guarda dele, né? Quanto tempo a vinícola tem que deixar, muitas vezes, aquele vinho lá esperando para ele estar perfeito para o consumo? Então, a mesma coisa acontece com a madeira no mobiliário outdoor. Ela espera, ela é preparada e quando ela está no ponto certo, ela é usada. E os acabamentos sempre à base de água, ou seja, se o seu cachorro morder o móvel, se uma criança lamber, né, que às vezes a gente vê as crianças pequenas, elas se penduram, elas colocam a boca, não vai ser tóxico, não é uma pintura que vai dar nenhum problema, né, é realmente uma pintura que é feita dentro da fábrica, o pessoal nem usa máscara, né, não tem necessidade para esse tipo de trabalho, porque ela não vai ter, não tem toxicidade nenhuma. Então, isso é o que eu trouxe aqui para a gente falar de madeiras. A madeira outdoor, ela tem uma outra questão também. Com o uso, ela vai mudando. E a gente costuma dizer que a madeira outdoor, ela não precisa parecer nova, mas ela precisa envelhecer bem. O que acontece com as madeiras outdoor? Elas têm uma tendência, ficando no tempo, a ficarem um pouco mais acinzentadas, patinadas, tá? A gente diz que é a pátina natural da madeira. Isso é um processo natural dela em função do sol, em função de oxidação, né, de material orgânico, que é a madeira, com os materiais que são usados ali no revestimento, e ela dá uma leve mudada de tonalidade. Isso é importante saber porque muitas vezes o cliente quer comprar um complemento depois. Então é sempre importante alertar. Se o complemento for feito muito tempo depois, pode ter essa variação. Ela tende com o tempo a ficar igual, porque ela não passa de um limite. Então o cliente, se ele comprar e esperar, vai acabar ficando tudo parecido ao longo do tempo. Mas é sempre importante saber isso, e que isso não é um defeito. Isso é realmente o processo natural de como o móvel se comporta. Bom, falando de materiais ainda sólidos, né, de estruturação, o laminado de alta pressão. O que é o laminado de alta pressão? O laminado de alta pressão é o que antigamente a gente chamava de fórmica, né, hoje em dia chama de TS. Mas hoje, obviamente, muito mais moderno, ele tem outra espessura também, e é fosco, né, antigamente a gente tinha essas peças com muito brilho. Isso aqui é muito bom para ser utilizado nas superfícies de mesas, né, de mesas laterais, de mesas de centro, mesas de jantar, porque ele é extremamente resistente ao sol, à água, né, não é nada poroso, pode deixar no tempo à vontade, não muda de cor, e além dos acabamentos fantasia, né, que são cores assim mais sólidas, né, que lembram alguns materiais, tem os madeirados também. Então é um material que tem uma proteção UV e que resiste muito, muito mesmo ao tempo, né? Então dependendo do que o cliente quer, se ele não quiser usar madeira natural, se ele se incomoda com esse patinado que acontece com o passar do tempo, ele pode usar um TS, né, um laminado de alta pressão, que ele não vai ver essa diferença. Bom, se a gente falar de tecidos agora, né, indo para a nossa outra camada. Então, o outdoor moderno teve um grande avanço. Os tecidos antigamente do outdoor eram todos muito rígidos, né, muito duros, e hoje os tecidos são maleáveis, são tecidos inclusive até com elastano para poder fazer formas arredondadas, tecidos com realmente muita durabilidade, né, os bons, obviamente, e principalmente tecidos onde a cor não é aplicada nele, a cor já está na fibra. Esses são os tecidos que realmente não desbotam, que têm uma durabilidade muito mais longa e que vão parecer móveis novos, mesmo ficando no sol, na chuva e, né, sofrendo todas as características aí do ambiente externo. Então, as principais características dos tecidos outdoor são a pigmentação na fibra, a resistência UV, né, esses tecidos têm que ter, eles têm um fator de proteção, resistência a mofo, tecido outdoor bom não mofa, e repelência à água, né? Ele vai ter aquela que a água bate e corre, né? Embora depois a gente vai falar sobre outras coisas também que eu acho que são bem importantes quando a gente fala de tecidos, que é a parte de dentro, né? A parte do forro. No outdoor, o tecido não pode ser apenas bonito, ele realmente tem que ser tecnológico, né? Ele precisa ter isso. E falando de tramas, tá? Quando a gente fala de tramas, a gente lembra dos trançados, né? Antigamente, quando a Sakaro começou, ela trabalhava muito com a fibra natural.
ela ficou muito conhecida pelo uso do Vime, e na década de 80 tinha muito móvel de ratã, junco, cana da Índia que vinha para o Brasil. E o cliente, é engraçado porque hoje em dia a gente fala de biofilia, né, que as pessoas têm essa vontade de trazer o fora para dentro, ambientes com mais verde, mais espaços abertos, mas na verdade esse sempre foi um desejo do ser humano, porque a gente gosta de estar conectado com a nossa essência, a gente gosta de estar com a natureza, de espaços abertos, conectados. E o que acontecia lá na década de 80? O cliente comprava esse mobiliário de fibra natural e acabava colocando ele na varanda, usando ele outdoor. Quem é que não lembra, né, de alguém que a gente passava assim e via aquele móvel de Vime na varanda? Só que com o uso, né, com o sol, com a chuva, né, às vezes pegava ali um pouquinho de água, esse móvel não tinha durabilidade. Então o que aconteceu? O mercado começou a fazer as fibras sintéticas, né, as tramas sintéticas, né, esse material, esse trançado de uma maneira que ele durasse. Pode ser feito com fibras, com corda náutica, com cintas acrílicas, com tricôs náuticos, né? Então tem uma série de materiais nesse quesito das tramas. Se a gente falar de fibras, tá? As fibras no outdoor, elas podem ser de várias maneiras. Eu trouxe várias aqui para exemplificar para vocês, né? Então eu posso trabalhar com fibras mais largas, fazendo um tipo de trançado. Posso trabalhar com as fibras mais arredondadas, que são essas fibras que criam um trançado menor, assim, mais delicado, mas ao mesmo tempo mais marcado, né? Então a gente tem que entender a questão do conforto. Fibras que têm outras tonalidades, outras cores, com a fita mais estreita. E essa daqui é bem parecida com a primeira também, mas ela é um pouquinho mais estreita. O que é legal para se falar de fibra, tá? Então a fibra veio para realmente resistir ao sol. Uma boa fibra não estoura, não muda de cor, né? Ela não solta, ela tem que ter essa durabilidade. Como é que a gente acaba sabendo que uma fibra é boa, tá? Em primeiro lugar, ela tem que ser feita de um polímero específico, tá? A fibra pode ser reciclada, mas não para o novo uso como fibra no móvel. Então, a fibra que mais resiste é aquela do polímero virgem, que é o primeiro uso dele. Depois ela pode ser reciclada, ser usada para outras indústrias, outros materiais. Mas o primeiro uso para ter durabilidade é com esse polímero específico. Na Sakaro a gente usa ainda, além de tudo, um fator dentro dela, que é chamado de X-Factor, que é colocado na fibra para que ela realmente dure mais, para que ela tenha uma proteção maior e uma durabilidade de longo prazo, não mude de cor, né, não resseque. Então isso tudo faz com que o material, o móvel com fibra, tenha uma baixa manutenção, uma durabilidade muito alta e uma semelhança com as fibras naturais, até mesmo porque a fibra é artificial, né, uma fibra sintética, mas o trançado é todo feito à mão. Então é um móvel que ainda tem muito valor agregado, porque cada peça é trançada uma a uma pela mão do homem, né? Então são realmente obras de arte, né? São peças muitas vezes trançadas no direito e no avesso, você não sabe onde começa e onde termina. E isso faz a trama durar também, quando ela está bem feita, né? Quando ela não tem as dobras dela de uma maneira que vai causar ali uma resistência e ela vai estragar com o tempo. Ela é feita de uma forma envolvente no móvel. Bom, a tecnologia trouxe realmente muita durabilidade, né, para essa estética artesanal. Então a gente consegue hoje unir os dois mundos. Eu consigo ter o handmade, mas eu tenho toda a tecnologia de uma fábrica por trás que produz suas fibras, né, que promove isso da melhor maneira possível e tem controle sobre todo essa cadeia, né, de produção e entrega. Falando das cintas acrílicas, né? Então as cintas são uma alternativa muito moderna para o trançado hoje, que se espera do móvel. Elas são extremamente confortáveis, tá? As cintas são muito gostosas de serem usadas, né? Não tem, às vezes, as pessoas têm essa questão do conforto, né? De não querer que marque a perna, né? Que a pele fique marcada. Então, as cintas têm essa flexibilidade, esse conforto, né? E também muita resistência climática. Falando de
Tricôs náuticos, né? Os tricôs, eles já realmente têm uma cara de tricô, né? Como se fosse feito uma trama neles, né? Então, os tricôs, eles são grandes baguetes, né? De material dentro que é fofinho, mas é extremamente resistente, são envolvidos pelo tricô, que é essa malha sintética, extremamente resistente, e elas são trabalhadas trançando as peças. Além dos tricôs, a gente também tem as cintas poliéster, que tem, né, um tamanho diferente, mas acabam tendo um uso parecido. É um material também extremamente macio, leve, versátil, gostoso de usar, gostoso de sentar e personalizável, porque tudo tem muitas cores, né? O mobiliário outdoor tem essa vantagem, né? Um móvel nunca é igual ao outro, porque você tem a cor da madeira, a cor do metal, a cor da superfície, né? Que pode ser cinta, pode ser trama, pode ser UTS, pode ser os tricôs, né? Então são muitas possibilidades. Até tem uma coisa que eu não coloquei aqui na apresentação, mas que é o concreto. Eu não coloquei, mas eu trouxe ele, né? Então o concreto tem sido muito usado em superfícies. O concreto é legal porque ele é in, ele é out, né? E a gente costuma dizer, né? Tudo que é out pode estar dentro da casa. O que está dentro da casa é que não pode ir para fora, né? Mas é um material também extremamente resistente. Até esses tempos atrás a gente estava em dúvida se esses microporos que aparecem assim no concreto, se quando derrubasse alguma coisa, se eles manchariam. E a gente fez um teste, tá? Na verdade o teste até aconteceu sem querer. A gente fez um evento na loja e caiu vinho tinto. E aí a gente disse, agora a gente vai descobrir o que acontece. Foi logo que entraram as peças em concreto, e ainda era uma peça branca, e ela ficou perfeita. Então eu posso dizer que o concreto realmente passou no teste, e no teste do vinho tinto, né? Corda náutica. Bom, a corda também é um material extremamente difundido, hoje, assim, muito mesmo, né, difundido, a gente vê muitos projetos com corda, até um material que a gente percebe ainda, né, é bem especificado, mas alguns profissionais têm têm fugido um pouco dele, para tentar se diferenciar, né? Porque a gente começou a ver muito mobiliário de corda, então às vezes é legal mostrar, né? Aqui elas estão todas grudadinhas, né? Mas só para entender, né, como é que é a questão da corda. A corda tem uma série de vantagens, ela também é resistente, quando é uma corda náutica, uma corda bem feita, ela tem muitas cores, ela permite vários desenhos, vários trançados, mas a corda, às vezes, ela tem cliente que reclama, porque ela marca na perna, ela pode ceder, né? Então é um material que tem que ser bem pensado antes de ser especificado. Eu acho que é bem importante fazer o briefing, entender o cliente, entender onde ele vai usar e que resultado que ele espera. Couro outdoor. Bom, essa é uma novidade que eu trouxe para vocês. A Sakara é uma das primeiras empresas que trabalha hoje com um couro que não é ecológico, é um couro natural mesmo e que pode ser usado no mobiliário outdoor. Então é couro mesmo, né, com toda a textura, a maleabilidade do couro, e você pode colocar naquela cadeira, naquele móvel que vai ficar na sua varanda. E ele vai ter durabilidade porque ele recebeu um tratamento para isso e vai funcionar. Então, assim, é uma especificação maravilhosa, de altíssimo padrão e que com certeza faz toda a diferença quem domina essa tecnologia. Bom, os couros, como eu falei, então, são preparados, né, para poder receber umidade, variação climática e sol também. No outdoor, a matéria-prima precisa ser tão inteligente quanto a forma, né? As duas coisas têm que andar juntas, não dá para separar. Detalhes que vão fazer toda a durabilidade, tá? Eu trouxe aqui até parafuso de inox, parece besteira, né? Claro que quando a gente vai especificar o móvel outdoor, a gente não fica falando, o parafuso é de inox. Mas é importante vocês saberem disso, porque é o tipo de pergunta que às vezes o cliente não vai fazer. Mas ninguém gosta de ter um móvel na sua casa e depois ver que começou a sair aquela ferrugenzinha, sabe, do parafuso, assim, aquela oxidação. E isso acontece porque parece besteira,
mas tem que usar parafuso inox. Algumas indústrias acabam economizando nesse item e eu não indico, porque realmente isso aqui é durabilidade, é acabamento, né, e vai fazer toda a diferença. A outra questão é a drenagem de água. É muito importante que o mobiliário outdoor ele tenha, né, muitas vezes se for um tampo de mesa, que ele tenha alguns espaços para drenar água, nos sofás, né, nas poltronas, que embaixo dos estofados se tenha uma tela, porque isso faz com que respire, com que troque ar. Isso faz bastante diferença também na durabilidade, né? Então o móvel nunca é fechado, né? O sofá nunca pode ser uma base sem abertura nenhuma, sem respiro, porque é essa drenagem, esse vento que circula que vai fazer o móvel durar mais, né? Essa ventilação da estrutura. As espumas apropriadas, sem sombra de dúvida, né? Mas mais do que tudo, tecidos removíveis e capas. Se você quer saber se o seu móvel que você está comprando, que tem almofadas, né? Que tem almofadas fixas ou soltas, é bom, peça para tirar a almofada e olhe alguns detalhes. Um deles, o fecho, o primeiro. Se o fecho já for difícil, ele der aquela emperradinha, se liga. Pode ter uma economia ali que depois vai custar caro. Fechos precisam ser bons, fechos de qualidade, fechos que deslizem, fechos que fechem até o finalzinho, que não fica aquele buraquinho. A outra coisa, o móvel tem que ter duas capas. Ele tem que ter uma capa impermeável dentro, que também pode ser removível, que também vai ter outro fecho e vai ter a capa do tecido dele. Isso faz toda a diferença. E que capa? De que material? Olha, importante é que não seja TNT. Sabe TNT, aquele material que é bem simples, que as crianças usam para fazer fantasia de escola? Ele não é o material mais adequado para mobiliário outdoor de alto padrão. A gente até vê por aí, vê algumas, até no indoor, usando às vezes como forro de cadeira embaixo, mas não é um material nobre, é um material que pega fogo, é um material extremamente simples e que mofa. Então, é uma coisa para você ficar bem ligado. Olha se no seu móvel tiver TNT. Se tiver, não vai durar. O outdoor contemporâneo, ele mistura natureza, tecnologia e sofisticação. Então isso é muito legal ter sempre em mente, né, que tem que ser elementos que combinem com a natureza, que tragam sofisticação, mas que tenham tecnologia para durar. Uma coisa que é bem importante a gente falar é sobre manutenção do mobiliário outdoor, né? Então, o mobiliário outdoor precisa ser limpo, né? Precisa, quanto mais limpeza ele receber, melhor, né? Não precisa lavar o móvel sempre, mas manter ele, né? Manter ele arejado, manter ele sem pó, né? Não deixar que acumule materiais, principalmente se ele está numa área externa mesmo, né? Que às vezes vai ter vento, vai cair areia, né? Alguma folha, algum material orgânico ali. E o que é importante? Se for um clima muito extremo, que vai ter muita variação climática, existem capas hoje apropriadas para o material outdoor. Você pode comprar capas individuais e colocar em cada uma das peças, ou pode comprar grandes capas, empilhar os móveis, deixar eles juntos e colocar tudo nessa capa grande. Eu indico as capas individuais. Eu acho que no dia a dia elas são mais fáceis, né, mais rápidas. Você já está com o layout pronto, só vai ali, coloca a capa, tira a capa, já está tudo feito, não precisa montar nada. E uma coisa muito importante é manutenção preventiva. Mas como é que eu dou manutenção no meu móvel? Bom, boas marcas, elas já têm um kit de manutenção preventiva. Então você compra, é um kit que pode ser aplicado pela loja, a loja inclusive dá essa aplicação para o cliente, né, não cobra essa mão de obra, ou você pode comprar, né, às vezes é algum condomínio, alguma coisa assim, e o condomínio mesmo, o zelador vai lá e aplica. Não é tóxico, não precisa de curso, não é nada difícil, na verdade são ceras, são os protetores, né, é aquela camada extra de proteção que vai fazer com que o móvel, que a água bata nele, escorra, né, que o sol não judie tanto e que ele tenha a sua durabilidade estendida aí para muitos e muitos anos, né? Bom, o que mais que eu trouxe aqui para vocês? Projetar para o outdoor é projetar para o tempo. Quando a gente escolhe os materiais certos, o design não apenas resiste, mas ele evolui com o ambiente. Isso é muito legal, sabe? E realmente é o que a gente sente, sabe? É uma satisfação muito grande, assim, quando os clientes voltam e dizem: eu tenho um móvel que eu já uso há 15, 20 anos
e ele tá ótimo, e ele tá bom, e ele funciona, eu tenho até pena de trocar, né? Então isso é muito gratificante, porque a gente vê que aí realmente a especificação certa, o material certo fez toda a diferença para aquela pessoa, né? E ela entendeu ao longo do tempo que se pagou, e se duvidar tá até devendo já para a loja, né? De tanto tempo que usou, já podia comprar de novo, né? Antes de passar esse último vídeo aqui para vocês, vou encerrar o meu assunto aqui agora, né? Eu não sei se a gente abre para perguntas, eu acho que depois a Roberta ali faz isso, mas eu quero mostrar um vídeo para vocês que é bem importante, é um vídeo muito novo, é da coleção nova da Sacaro, é um vídeo que traduz a nossa marca, a força, o posicionamento. A Sacaro é uma empresa que tem muito legado, que tem muita história, mas que tem muita qualidade também envolvida. E são 80 anos de uma marca que realmente faz toda a diferença. A gente espera que vocês tenham gostado hoje do assunto que eu trouxe. Se quiserem conhecer melhor os materiais, né, pegar eles, entender a especificação melhor de cada um, visitem as nossas franquias. Hoje no NCD a gente tem na Regional Norte, Joinville, em Florianópolis, né, a Sacaro Comigo, e tem duas novas Sacaros aparecendo por aí, né, uma no Oeste e outra no Litoral, né, já dei um spoiler aí para todo mundo saber depois. Mas realmente a gente está de braços abertos para receber vocês e mostrar todo esse design autoral, esse design brasileiro, né, que hoje é exportado para 18 países diferentes, além de todas as franquias no Brasil, né. Então é um grande orgulho a gente trabalhar e poder entregar para o mercado, especificar um produto genuinamente brasileiro e que traz tanta força e tanta autoridade quando a gente fala de design. Então tá, já está na minha mão.